A gente está ouvindo muito falar de reencarnação, sempre ouvimos, né, falar essa história toda, e a gente fica meio sem entender direito como é que isso funciona, o que que é, como na verdade acontece. Então eu estou aqui hoje com uma espírita, a Maria Alice de Carvalho, que vai aí nos esclarecer um pouquinho sobre essa história toda. Boa tarde, Maria Alice. Boa tarde, Daniela. Eu queria primeiro, meu anjo, que você falasse pra gente como é, o que que é, na verdade, a encarnação, aquela historinha de separar legal isso, assim, o espírito, a alma que a gente escuta, né, desde pequenininho, e aí muitas vezes a gente não sabe, na verdade, o que que é, como é que é essa essência dessa história toda. Boa tarde a todos. Segundo a doutrina dos espíritos, né, o espiritismo, nós recebemos a informação dos espíritos superiores para um melhor entendimento, como você bem falou. É uma história milenar, é um conhecimento milenar. Todas as civilizações do planeta, toda a história antropológica do planeta é pincelada por a ideia da reencarnação. Então, a doutrina espírita nos esclarece que a encarnação é uma lei natural, é uma lei de Deus, é uma lei natural, né? E, biblicamente falando, até quem tem olhos de ver, percebe isso em muitas colocações, né? Inclusive é aquela colocação que antes de você existir, eu já lhe conhecia. Antes de você ser, eu já o conhecia. Isso. Né? Então, hoje a maturidade espiritual, intelectual, nos aclara essa distinção de o espírito e a matéria. Né? Então, o espírito com o corpo é considerado alma, chamado alma. E o espírito sem um corpo material, somente com o corpo energético, o corpo espiritual, que segundo o apóstolo Paulo era o corpo indestrutível, né? O corpo espiritual. Então, chama-se espírito. Então, os espíritos nos dizem que existe o espírito, o corpo espiritual, que é o perispírito, e a matéria. Então, encarnar é vir para receber uma nova forma biológica, né? Um novo corpo, uma nova roupagem material. Então, a individualidade, a essência, né, a centelha divina, que é o espírito individual, né, com a sua identidade, ele mergulha no corpo físico através da fecundação, do processo gestatório, né, que a mulher tem o berço da criação, o santuário materno. Né? Então, o espírito se liga àquela forma que está começando a sua multiplicação celular através da fecundação. Então, o espírito está ali ligado, presidindo a formação do seu novo corpo, que é uma roupa transitória à matéria. Né? Então isso é encarnação. É uma lei natural, né, da própria evolução e constituição do planeta Terra, das formas. Certo. Reencarnar é repetir essa experiência. Né? Então é uma lei natural. Então, espíritos como... Mas aí, Maria Alice, eu vou para o lado agora te perguntar, do lado de muitas pessoas que não acreditam na reencarnação. Né? Então, assim, a gente tem essa passagem na Terra, encarnamos e aí estamos todos aqui. Qual é a necessidade de reencarnar, já que é dito que a morte é aquela história, cumpriu a missão. Então, por que voltar? Pronto. A vida efêmera da matéria, né? É muito efêmera. A necessidade de retornar é uma necessidade, vamos dizer assim, é a lei natural de Deus, da misericórdia infinita do Pai, permitindo ao Filho recapitular. Por quê? Estamos na vida, entramos na vida física através do berço, na trajetória da experiência evolutiva, daquela programação da vida física, e saímos da vida física através do túmulo, mas nunca saímos da vida. Mas assim, a reencarnação não iria contrapor com a história de cumpriu a missão? Não. Porque quando eu saio da vida física, através da morte biológica, mas nunca da vida real, que é a vida do espírito, eu tenho uma trajetória, eu vou dizer, a ordem de Deus, quando nos criou, é de evolução. É como uma semente. Então, no meu espírito está ali armazenado todo o potencial que eu tenho que desenvolver, como a semente desenvolve, cumpre o seu fanal. Né? Ela chega a ser árvore frutífera, floresce e frutifica. Então, o espírito está com toda a potencialidade para desenvolver. Então, no planeta Terra, que é uma das casas, uma das moradas da casa do Pai, é uma escola planetária. E os espíritos que aqui foram, vamos dizer assim, selecionados para a experiência no planeta Terra, eles têm o seu progresso.
Então, por que a necessidade de reencarnar? Para ele evoluir. Mas também se evolui no plano espiritual. E quando se diz terminou a missão daquele momento, daquele projeto reencarnatório. Então, quando nós estamos no plano espiritual, que junto com os amigos espirituais, nossos anjos de guarda, os espíritos mais evoluídos, que já ultrapassaram a nossa etapa, então a gente faz um quadro reencarnatório. Uma projeção, quando você vai fazer uma viagem, faz o seu percurso, o seu plano, tá certo? Tá. Então, não é bem assim dizer assim, terminou a vida física, acabou a sua missão, como você falou, a sua... A missão, né? Missão cumprida. Missão cumprida daquela etapa, que é um piscar de olhos. Uma vez que a vida é eterna. É eterna. Não é? Mas aí tem aquela história, né? Diga. Gente, é um assunto muito interessante, né? Interessantíssimo. E que fica a gente E meio polêmico perdido. também. E que a gente fica meio, né, perdido na história. Ou a gente, assim, ou acredita e vai, ou então fica outra. Ah, não dá. Ô, gente, já acabou o tempo. Poxa, Laurinha. Vou ter que ir pro intervalo, gente. Olha, mas não sai daí não. Já que a gente continua esse papo aqui sobre reencarnação com a Maria Alice. Até já. Gente, eu não vou nem estar falando muito aqui, senão acaba o tempo de novo e a gente fica, né, sem saber das coisas direito. Eu continuo com a Maria Alice aqui, que é espírita, a gente está falando sobre reencarnação. Maria Alice, aí daí eu queria exatamente perguntar aquela história que a gente escuta muito, principalmente, lógico, dos espíritas, a dizer que quando a gente morre, quando desencarna, a gente encontra os entes queridos, os amigos, os familiares, aquela história toda. Se há reencarnação, como é que eu vou encontrar todas essas pessoas? Estou te fazendo aquela perguntinha bem de menino mesmo, entendeu? Tá, claro, mas se reencarnou, e aí eu vou encontrar quem, né? Certo. Como é que é essa história? Primeiro eu gostaria de esclarecer que a polêmica da reencarnação é dependendo do grau evolutivo de cada um. A Terra também é uma escola no sentido de gradação, as próprias religiões são escolas. É verdade. Tá certo? Que cada um se adequa às suas necessidades, né? Então, ninguém pode obrigar que alguém acredite numa coisa que ela não pode ou não quer, tá certo? Então, esse entendimento. E um orador espírita, muito conhecido nosso, ele diz o seguinte, que dizer eu acredito na reencarnação, ou dizer eu não acredito, é uma postura leviana. Uma vez que é preciso que você investigue, você pondere, você faça uma avaliação, né, uma meditação, um critério bem apurado. Essa questão que você coloca, que é a respeito da encontrar, né, essas histórias estão pontuadas também em toda a humanidade. Desde pequena a gente escuta, não sabe bem como é, porque na minha terra não tinha sempre espírito, eu não sabia o que era espiritismo, mas a gente tem sempre ver, ouvir, experiência de sonho, experiência daquela outra, né? Quando essa questão, primeiro porque cada um tem a sua história, né? Cada um está com o seu potencial, aquilo que a gente falava, o tesouro que o ladrão não rouba nem a traça destrói, que é a tua carga, o somatório das experiências evolutivas, que é teu patrimônio. Então você... Que é o que a gente vulgarmente chama da essência de cada um. A essência de cada um, né? Então, cada um também tem seu momento, não só é peculiar a encarnação como a desencarnação, que é sair do corpo, como você bem colocou, né? Então, encontrar ou não familiares e pessoas conhecidas também é um momento evolutivo de cada um. Por exemplo, minha mãe, ela teve 3 dias em coma depois de uma cirurgia. E ao voltar do coma, né? Ela tinha muito medo de morrer, né? Ela disse, minha filha, eu não temo mais a morte, porque eu sei que ela não existe, o que você diz é verdade, tá certo? Eu encontrei pessoas conhecidas, pessoas amigas, pessoas que também eu não conheço, fui para escolas, aprendi muita coisa, e vocês dizem que eu estava em coma, agora realmente a morte não existe, eu não temo mais a morte, né? Então, a possibilidade, minha avó, ao desencarnar, que também a gente não conhecia de espiritismo, mas como ela estava bem fraquinha, sempre as mortes no leito de dor, assim, caindo as energias, né, e se esvaindo, ela conversava com o pai, a mãe, com madres, entendeu? Certo. Nós éramos todos de outros segmentos religiosos, ninguém nem pensava espiritismo, né? Então, ela falava que eles estavam visitando. Então, acontece isso. Mas pode acontecer você ir para o outro lado da vida e não encontrar os seus amores que você conhece, que está no seu consciente atual. Certo. Por exemplo, minha mãe foi para o outro lado da vida e meu pai já estava de volta. Pode acontecer uma volta de um espírito com 1 ano, 2 anos, com 30, com 50, com 1000 anos. Tem espíritos que estão do outro lado da vida 1000 anos, 2000 anos e não voltou ainda. Por conta da história dele, da peculiaridade
daquela criatura, daquela individualidade, tá certo? Meu pai, deste corpo físico, né? Ele já está de volta. E é meu sobrinho. Como é que você sabe? Ah, isso é uma história belíssima. Não sei se a gente tem tempo. Sintetiza. Pronto, vou sintetizar. Dá um jeitinho. Uma vez eu me encontrei com ele fora do corpo. Certo? Com desprendimento. Você tinha a visão do Maria seu pai. Ao adormecer, eu me projetei no plano espiritual, nas dimensões espirituais, e lucidamente estava quando eu me encontrei com meu pai. Eu o abraçava e ele me abraçava sem palavras. Era um abraço demorado, que me incomodou. Ao me colocar no chão, eu orava a Deus. Eu dizia, meu Deus, como eu te agradeço estar encontrando com meu pai, que eu amo tanto, né? E nesse momento eu escuto um cântico e olho ao lado a minha irmã, com uma roupa verde muito bonita e gestante. E minha mãe ao lado. Eu volto para o corpo, numa emoção muito grande, chorando. E durante o dia eu lembrava aquilo, chorava. E ao terminar uma reunião de evangelho no lar, da casa de uma amiga minha que veio os espíritos, né, que tem uma lucidez assim fantástica, nossa irmã Carmelita. Sim. Então eu contei a vivência espiritual que eu tive. E ela disse, esse abraço foi de despedida porque ele está voltando. Eu tive aquela emoção. Quando eu terminei o evangelho no lar, fui para casa. E você não falou nada do sonho para ela? Não, né? Eu liguei para minha irmã, eu disse, minha irmã, tu tá grávida. A tua irmã também não sabia? Não sabia. Ela disse, eu acho que estou. Porque ontem eu sonhei com a mãe de Jesus, Maria Santíssima, me dando uma criança. E sempre, ela tem 6 filhos, e sempre que ela engravidava, ela sonhava naquela noite, que Nossa Senhora dando uma criança a ela. E ela disse justamente, ontem à noite eu sonhei que Nossa Senhora me dava mais um menino. Nossa. Aí eu disse, e ela nem fazia mais exame no outro dia, quando ela tinha esse sonho, nem entendeu? Precisa, né? Então eu disse, pois é papai que está voltando através de você. Aí, caramba, você que acredita nisso, que está lá, que vivencia isso, como é que é lidar com essa história dentro de casa? Eu sabendo que meu sobrinho é meu pai. Interessante, essa história é para outro momento, porque olha, maior ainda, ele agora sabe, porque a própria minha mãe, em espírito, veio conversar com ele, dizer isso. Minha nossa, qual a idade dele? Ele hoje tem 16 anos. Gente, então, é muito interessante porque o processo gestatório e quando os sinais... Já está terminando, né? Não é? Que coisa! Ainda tem outro bloco? Tem mais não? Então, a reencarnação, que a gente conclui, né? A reencarnação é a maior prova da misericórdia de Deus, que permite aos espíritos ainda embrionários como nós experienciar, recapitular, voltar para a vida física, para o palco da vida física, onde nós erramos, cometemos os deslizes, os nossos equívocos, e podemos, vamos dizer, reconstruir, né? Refazer. É um processo de educação da alma e de despertamento das suas potencialidades para um dia sermos espíritos luminosos, anjos, né? Seres angelicais, espíritos bem-aventurados. Que aí já não reencarnam. Não, vem mais para a Terra. Vai para mundos mais evoluídos. Ô, Maria, obrigada. Oh, querida, que bom. Que pena que acabou logo, né? Laura, estraga o nosso prazer aqui rapidinho. O que é bom dura pouco, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Dani. Gente, olha, né? Tem nem o que falar mais de vocês depois dessa conversa tão gostosa aqui hoje. Beijo no coração de vocês, obrigada pela companhia, pelo carinho e até amanhã.